Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar e dar início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, benignidade, misericórdia e fidelidade. Convidamos o Senhor ao lugar de primazia neste devocional e convidamos para que o Senhor venha ministrar em nós, para que venhamos aprender mais de Ti, Senhor. Verdadeiramente nós não somos nada, não temos nada, não podemos nada, se o Senhor não nos der ou permitir. Senhor, graças te damos por tua bondade e misericórdia e fidelidade. Senhor, que o nosso pensamento esteja voltado para ti. Tira todo impedimento, toda dificuldade de aprendermos de ti. Fala conosco com clareza. Dê-nos sabedoria, entendimento e nos capacite, ó Deus, para que estejamos a aprendermos mais de ti. Em nome de Jesus e para a honra e glória do teu nome, também pormos em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos, Pai querido. Amém e amém. O devocional de hoje diz assim: o que queres que eu te faça? Essa foi uma pergunta que Jesus muito fez quando ele estava aqui nessa terra. Aqui no Brasil não, né? Mas em Israel. Jesus está, o texto base deste ensinamento de hoje, deste devocional, é Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43. E este contexto da passagem diz que Jesus está se aproximando de Jericó, nos momentos finais de sua jornada rumo a Jerusalém. O ambiente é de expectativa e movimentação, pois muitos já o reconhecem como um mestre poderoso em palavras e milagres. À beira do caminho, um homem cego, identificado em outros evangelhos como Bartimeu, ouve que Jesus está passando e começa a clamar com insistência por misericórdia. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí outros, os discípulos que acompanhavam Jesus e outros que estavam na multidão e falavam: fique quieto, o mestre está ocupado, fique quieto, está incomodando o mestre. Mas ele não se calava e ele gritava mais e mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Apesar das tentativas da multidão de silenciá-lo, ele clamava ainda mais alto. Esse encontro marcante entre o cego e Jesus revela verdades profundas sobre fé, persistência e o desejo sincero de ser transformado. A ousadia da fé. Lá no versículo 38 e 39 do capítulo 18 de Lucas. O cego não vê, mas ele crê. Ele não enxerga Jesus com os olhos físicos, mas o reconhece com o coração, com a fé. Ao ouvir que é Jesus quem passa, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não foi uma única vez. Ele repetia e repetia e repetia. Enquanto tentavam calá-lo, ele gritava mais alto. Uma declaração messiânica poderosa. Mesmo sendo repreendido pela multidão, ele não se cala. Isso nos mostra que muitas vezes a fé ousada precisa romper com o medo da opinião alheia para tocar o coração de Deus. Jesus para por quem clama. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 40, ele parou. Em meio à multidão e ao barulho, Jesus parou. Ele sempre ouve o nosso clamor.
o meu e o seu. Ele sempre ouve o clamor sincero. Isso nos ensina que nenhuma oração é ignorada, nenhum clamor é despercebido. Mesmo quando todos ao redor tentam silenciar nossa fé, Jesus não está apressado demais para ouvir. Ele se importa com quem o chama com fé verdadeira. O que queres que eu te faça? Foi a pergunta que Jesus fez para aquele cego. Agora eu quero fazer essa pergunta para você. Se Jesus aparecesse na sua frente, em carne e osso, e te perguntasse: fulano, o que queres que eu te faça? Mas ele te dissesse apenas uma resposta. O que você falaria para Deus hoje? O que você diria para Jesus hoje? Pense bem antes de falar, porque vou lhe dizer um segredo. Ele está a te perguntar hoje: o que queres que eu te faça? Pense bem antes de responder. Responda com verdade e fé. Porque primeiramente Jesus costuma sondar o nosso coração para ouvir o que se sai de nossa boca. O que sai de nossa boca tem que estar alinhado com o nosso secreto. Porque se sai algo de nossa boca que não está alinhado com o secreto, e então? Essa pergunta de Jesus pode parecer óbvia demais. Nossa, o que queres que eu te faça? Ora, o senhor não está vendo que eu não estou bem? Afinal, um homem cego era cego. Mas e se ele não quisesse enxergar? E se ele quisesse outra coisa? Por isso que Jesus perguntou, para saber o que verdadeiramente ele diria. Se Jesus chegasse curando ele sem perguntar. E se ele dissesse: ora, Jesus, o Senhor me curou, mas eu não queria a cura da cegueira, eu queria a cura de outra coisa. Veja bem, é por isso que o Senhor sempre nos diz lá na palavra dele em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, se eu não me engano: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Então, como minha mãe sempre diz, ele é delicado. E ele não entra arrombando porta, ele entra onde ele é convidado. Nós temos que convidar o nosso Deus com toda a polpa que ele merece. Sim, ele tem que ser o convidado ilustre, sempre, de todas as áreas de nossa vida. Nós devemos lembrar-nos que Cristo pagou o alto preço por amor às nossas vidas e merece toda honra, glória, poder, majestade. Por quê? Porque ele é o pão da vida, a luz do mundo, o príncipe da paz, o Deus Emanuel, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, e por aí são muitos outros nomes que Jesus é. E acima de todo nome, ele é o Cristo, que entregou a própria vida por amor à minha vida e à sua também. Então, ele merece muito mais. Então, Jesus, lembre-se, ele é respeitoso e sempre pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça?
Essa pergunta de Jesus pode parecer óbvia, afinal, o homem era cego, mas ela revela algo essencial. Jesus quer que o homem expresse o seu desejo. Outra coisa que Jesus ama é quando nós falamos com Ele e pedimos para Ele. Muitas vezes o inimigo fala com pensamentos intrusivos, dizendo: mas você só vive pedindo, mas você nunca tem nada para dar, mas você está sempre pedindo, você é uma pidona. Mas olha só, está escrito na palavra do Senhor, Ele sempre ama nos ouvir, sempre espera que peçamos a Ele. Ele espera. Ah, mas tem que pedir? Tem sim. Tem. Tá? Tem sim. Não, Deus não é qualquer um. Ele não arromba lugar nenhum, Ele não faz nada que nós não peçamos a Ele. E muitas das vezes, é o que eu disse para vocês, Ele não faz o que nós pedimos com a boca, mas Ele faz o que pedimos com o secreto. E Ele vê o que é melhor para nós. Veja bem, passei um tempão pedindo a Deus: Senhor, preciso fazer aquele exame. Senhor, preciso fazer aquele exame. Senhor, prepara um lugar. Senhor, olha, eu achei o lugar. Jesus, eu vou lá fazer o exame. Jesus, tá marcado. O Senhor vai comigo, vai na frente. Ô, glória, vamos juntos, Jesus. Quem foi que disse que eu consegui sair de casa? Mas eu pedi. Mas eu orei, mas eu entreguei, mas eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Deus fez o quê? Não, filha, não é o dia. Não, filha, não é o lugar. Não, filha, não é o momento. E eu me perguntando: mas Jesus, o pedido de exame está aí para vencer. O que eu faço? Eu vou ter que voltar lá, Jesus, na médica, para pedir um novo pedido de exame para poder fazer esse exame, Jesus. E ele dizendo para mim: calma, quieta aí, filha, eu estou no controle. Ele falou, mas eu quis ouvir? Não. O que foi que eu fiz? Eu dei lugar ao quê? Ao avexamento, ao estresse, à agonia. Ai, meu Deus, aí isso, aí assim. Pois é. E ele falando comigo em todo o tempo. Hoje, eu reconheço que ele falou comigo de diversas vezes, de diversas formas, de diversas maneiras. É assim que Deus faz comigo e com você. E muitas das vezes nós não enxergamos. Por quê? Porque queremos fazer tudo com o nosso próprio braço, no nosso próprio tempo, do nosso próprio jeito. E Deus diz: não. Do seu jeito não é bom, no seu tempo não é certo, pelo seu braço não vai rolar. Tu vai ter que se dobrar. Deus educa. Sabia disso? Sim. E Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes, já houve vezes de eu pedir algo com a boca e Deus fazer o que estava no meu coração. E eu falei assim: nossa, que lindo! Obrigada, Jesus. Eu já contei para vocês, não já? Sobre algo lindo que Deus fez comigo. Uma das coisas lindas que Deus fez comigo foi quando eu estava com muita vontade de comer milho e ervilha. E não tinha. Eu queria milho, ervilha e frango. E se pudesse, azeitona. Não, que bichinha exigente. Não estava grávida, não. Então, foi só assim, uma vontade, bateu. Sim, desejo. Às vezes bate, né, essas coisas na gente. Eu falei assim: ai, Jesus, queria tanto comer um daqueles trecos que a minha vizinha faz, que fica tão gostoso, aquelas tortas salgadas, que ela faz uma massa no liquidificador, aí bota o recheio de frango, milho, ervilha e azeitona. Ela capricha ela. Daqui um pouco, vocês acreditam? Lili, falei: oi,
Manda Carlos ou Felipe aqui buscar um pedaço de torta para você. Eu falei, meu Deus. Olha, isso foi um desejo que eu falei pela boca e com o coração. E Deus quis me agradar. Deus quis me agradar. E Deus faz isso comigo e com você, sabia? É um modo e um jeitinho dele dizer, eu estou te ouvindo, eu te amo, eu estou cuidando de você, tá? E quando Deus permitiu que eu não fosse fazer esse exame naqueles tempos, eu não entendi. Eu só achei, sinceramente, que era culpa minha. Eu falei, ah, Jesus, isso deve ser culpa minha. Ah, Jesus, deve ter acontecido alguma coisa por minha culpa. Ah, Jesus, e comecei a me culpar. E Jesus me conhece, Ele sabe como sou. Então, eu fiz o quê? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou marcar de novo. Marquei de novo. E aí, o que foi que aconteceu? Não pude ir. Minha mãe não se sentiu bem e eu não pude ir. Eu falei, quer saber de uma coisa? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não vou me desesperar. Se der pra fazer, deu. Se não der pra fazer, não deu. Deus não quis. Pronto. Porque Deus sabe que não é culpa minha. Aconteceram imprevistos. Falei, dessa vez eu vou ligar para outro lugar. Já que eu não vou conseguir ir lá, eu vou ligar para outro lugar. E liguei para outro lugar. E o outro lugar ao qual Deus me direcionou foi um ótimo lugar, com um ótimo atendimento, com uma ótima profissional, que me fez relaxar, que me deixou tranquila, que me tratou com gentileza, com carinho, com educação, com amor, com cuidado, me explicou algumas coisas. Então, Deus tem o melhor. Deus sempre tem o melhor. Eu pedi para Ele ir comigo no dia em que eu fosse fazer o exame. Eu me preparei para isso, separei tudo, deixei tudo pronto, mas eu não fui. Não deu para ir. E então, Deus sabia o que era melhor para mim. Ele viu algo que eu não vi. E eu sei que Deus faz assim com você também. Muitas das vezes a gente está passando por um mar revolto e acha que Deus é mau. Amanhã eu vou falar com vocês sobre isso. Deus não é mau. Pelo contrário, Deus é bom e cuida de nós o tempo todo. Com amor, carinho e muito cuidado. A Bíblia diz, está escrito na Bíblia, que nós somos como a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós, que fomos feitos imagem e semelhança dEle e que Ele cuida de nós com muito zelo e cuidado. Então Deus conhece nossas necessidades, mas Ele ama quando nós pedimos. Ele ama ouvir a nossa voz. Ele ama ouvir a nossa rendição. Ele ama ouvir a nossa confiança. Ele ama que nos acheguemos à sala do trono dele e digamos para ele, Senhor, aos teus pés eu me rendo. Ó Deus da minha vida, eu não consigo fazer esta tarefa se tu não me orientar. Se tu não fordes comigo, eu não farei. Não consigo. Senhor, eu não encontro uma solução para este problema. Senhor, me dá estratégias. Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. Senhor, me fortalece. Senhor, me renova. Senhor, eu me rendo porque não aguento mais. Já tentei do meu jeito, de todas as formas, mas não estou conseguindo encontrar uma solução. Me ajuda.
Arranca os tetos da minha mente. Dê-me uma estratégia vinda do alto do teu trono, Senhor. Ó Deus, arranca as vendas, as traves, as escamas dos meus olhos e me mostra por onde eu devo ir, o que devo fazer. Senhor, arranca os tampões dos meus ouvidos e me faça ser mais sensíveis aos teus sussurros e impulsos. Senhor, que eu saiba reconhecer a tua voz dentre todas as outras vozes e siga a tua direção. Ao dizer, Senhor, que eu veja, o cego demonstra clareza, fé e expectativa de milagre. Às vezes a gente está pedindo um milagre para Deus, mas a gente não vai diretamente ao ponto. A gente, como o meu marido fala, que às vezes eu ajo, que eu faço, dou a volta ao mundo para falar uma coisinha. Agora me diga, qual mulher que ela é ali, ó, pá, vai lá diretamente. Eu acho difícil uma mulher, eu ainda não encontrei uma mulher que fale diretamente ao ponto. Se existe, parabéns, você é virtuosa. Mas nós temos um jeitinho para falar. Às vezes não queremos falar diretamente ao ponto e vamos com cuidado, né? Pois é. Mas quando temos que falar com Cristo, não adianta a gente ir dando volta. Nós temos que falar, Senhor, eu vim buscar uma resposta sua a respeito deste assunto aqui. Seja claro. Expresse para Ele como está se sentindo, o que você quer dele, o que você precisa dele. E não se preocupe, Deus te entende. E mais, você tem um mediador, é o Espírito Santo. Porque a palavra diz, nós não sabemos orar. E Deus deixou o Espírito Santo como nosso intercessor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não se preocupe. Tenha respeito, tenha gentileza, temor ao falar. Não vá falar de qualquer maneira, porque o Senhor repreende. Sim, já cheguei para Ele com o tupete levantado e o Espírito Santo, epa, quem tu pensa que é? Acalme-se antes de falar. Deus faz assim. Mas não deixe de falar, não deixe de chamá-lo, não deixe de convidá-lo. E em Lucas capítulo 42, capítulo 18, versículo 42 ao 43, a visão restaurada pela fé. Jesus responde ao pedido com cura e reconhecimento da fé daquele homem. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A fé não só curou os olhos, mas também restaurou a alma. A resposta de Jesus vai além da necessidade física. Foi o que Ele fez comigo esta semana. A minha necessidade física era o quê? Fazer o exame. Mas a necessidade da minha alma era o quê? Ser bem tratada, ser bem cuidada, não ser machucada como fui da primeira vez, não ser apertada, não ser destratada. Então, Ele sabia qual era a minha necessidade física e qual era a necessidade da minha alma. E a resposta de Jesus vai muito além da nossa necessidade física. Ela traz salvação e restauração completa. A reação do homem curado é imediata. Ele segue a Jesus glorificando a Deus. E o milagre gera louvor. Louvor para quem?
para a honra e glória de quem? Do nosso Deus Todo-Poderoso. Também naqueles que testemunham, sim, como disse para vocês. Nós somos testemunhas de Cristo, devemos agir como sal aqui nessa terra. Então, Deus trata de nós de dentro para fora, para que venhamos refletir a mão de Deus, o cuidado de Deus. E assim gerarmos testemunho para aqueles que olham, só olham para nós. Amém? Conclusão. O que você quer que Jesus faça por você hoje? Responde para Ele. Responde para Ele no seu secreto. Ele te pergunta essa. Ele te faz esta pergunta hoje. O que você quer que Jesus faça por você? Essa passagem nos convida a refletir, a pensarmos. Temos clamado com fé? Verifica dentro de você. Tem clamado com fé ou tem somente repetido palavras? Repetido palavras. Temos expressado com clareza o nosso desejo diante de Deus? Você tem falado para Deus com clareza sobre o que tu quer que Ele te faça? O que Ele te dê? Muitas vezes estamos à beira do caminho como aquele cego, esperando que algo mude, mas sem coragem de abrir a boca para clamar, ou sem clareza no nosso pedido. Jesus ainda pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Não se cale diante das vozes que tentam apagar a sua fé. Clame, creia, declare e veja o agir de Deus na sua vida. O que essa passagem nos ensina? Que Jesus ouve quem clama com fé. Que precisamos expressar, falar claramente nossas necessidades a Ele. Que a fé persistente move o coração de Deus. Que o milagre vem quando nos rendemos e confiamos. Assim foi comigo. Eu considero como um milagre. Eu disse para Deus: olha, Senhor, tudo bem. Tu sabes por que não pude ir hoje. Só por favor, me orienta em como devo fazer para fazer este exame, porque é um exame que eu preciso fazer. Me ajuda. Prepara o lugar para mim, porque o pedido está prestes a vencer. Prepara o atendimento, prepara o local, que seja perto da minha casa. Tu sabes de que preciso, Pai. Vamos orar. Coloque a mão em seu coração. Mas ore com fé, com clareza. Peça ao Espírito Santo de Deus que interceda junto ao Pai com gemidos inexprimíveis hoje por você. Feche seus olhos e repita comigo, bem devagar: Senhor Jesus, assim como o cego de Jericó, eu clamo por tua misericórdia. Abre os olhos do meu coração para que eu veja tua vontade
que é boa, perfeita e agradável. Tua graça e teu caminho. Dá-me fé para vencer as vozes contrárias, coragem para te buscar com ousadia e clareza para te dizer o que há dentro de mim. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu pensar e o meu levantar e o meu deitar. Eu creio que Tu és poderoso para transformar minha vida e para fazer infinitamente mais do que peço ou penso. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém e amém.